Primeiro livro de Samuel, capítulo de número... Eu falei 18 a 19, viu? Mas nós vamos pregar sobre o 18 hoje também. Nós iremos ler o capítulo 19, verso 23 e o verso 24, mas eu irei ministrar o capítulo 18 e o capítulo 19 todo. Nós aprendermos hoje aqui o que Deus tem para nós. Amém? Antes de começar a pregar, deixa eu perguntar: como estão as suas amizades? Amém? Deixa eu perguntar para os jovens: como estão as suas amizades? Hoje nós vamos falar um pouco sobre amizade, vamos falar um pouco sobre segurança em Deus, vamos falar um pouco sobre inveja, sobre medo. Deus vai tratar os nossos corações aqui essa noite em nome de Jesus. 1 Samuel capítulo 19, verso 23 e 24. Quem encontrou, diga amém. Amém. 1 Samuel capítulo 19, verso 23. Então Saul foi para lá. Entretanto, o Espírito de Deus apoderou-se dele, e ele foi andando pelo caminho em transe, até chegar a Naiote. Despindo-se de suas roupas, também profetizou na presença de Samuel, e despido, ficou deitado todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso o povo diz: está Saul também entre os profetas? Feche os olhos. Senhor, mais uma vez nós louvamos o Senhor pela oportunidade de termos em mãos a Tua palavra, e muito mais de tê-la em mãos é tê-la em nossos corações, e ter o maior de todos os professores, que é o Teu Espírito Santo. Sem o Teu Espírito Santo, ó Deus, eu pregaria e nenhum efeito aconteceria com a igreja. Mas de fato, quando o Senhor fala, a igreja é mudada. Quando a igreja ouve o que o Senhor diz, a igreja é transformada, e precisamos dessa transformação, Pai. Nos ajude essa noite a ministrar a Tua palavra. Conduza-nos a termos e entendermos e compreendermos tudo que o Senhor quer falar conosco essa noite. Tudo para a glória e louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, hoje nós vamos dividir esse sermão em algumas fases. Primeiro, eu vou falar sobre a fase da amizade de Davi e Jonatas. Segundo, eu vou mencionar aos irmãos a parte onde Davi se depara com o maior desafio até então da sua vida. Depois, eu vou falar os motivos pelos quais Saul perseguia Davi. Por que Saul perseguia Davi? Quarto, eu vou falar sobre a perseguição de Saul e a proteção de Deus contra essa perseguição, a proteção de Deus para com a vida de Davi. Então hoje nós vamos falar sobre essas 4 fases, e no final vou trazer 2 aplicações para a igreja, e eu tenho certeza que essa noite é uma noite de cura, uma noite de restauração, uma noite de segurança, uma noite de fortalecimento. Mas antes de acontecer curas, antes de acontecer renovo, antes de acontecer esse fortalecimento que eu acabei de mencionar, é necessário que a igreja compreenda, entenda e abra os seus ouvidos, principalmente os seus ouvidos espirituais, para ouvir o que Deus vai falar com você essa noite. Digam amém? Pois bem, vamos lá. A primeira fase, ela está descrita no verso de número 1 ao verso de número 4 do capítulo 18. Se você quiser me acompanhar, por favor, folheie uma página para trás e acompanhe comigo o capítulo de número 18. Lembrando que eu li o capítulo 19, mas eu irei ministrar o capítulo 18 e o capítulo 19 de 1 Samuel. Lá no capítulo 18, verso de número 1 até o verso de número 4, nós encontramos a primeira fase do sermão, que é a fase onde a Bíblia revela para nós a amizade que Davi conquistou, granjeou com Jonatas. Leia comigo o texto, por favor. Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, e Jonatas
tornou-se o seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não deixou voltar à casa do seu pai. E Jônatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o seu melhor amigo. Jônatas tirou primeiro o manto que estava vestido e deu a Davi. Segundo, tirou a sua túnica. Terceiro, tirou a sua espada. Quarto, tirou o seu arco. E em quinto lugar, tirou o seu cinturão. Queridos, essa primeira fase nos mostra aqui, o texto nos mostra a amizade que foi conquistada, que nasceu aqui entre Jônatas e Davi. E por que é tão importante nós mencionarmos esta amizade dos dois? Porque vocês vão perceber que ao longo das minhas ministrações, a partir de agora, do capítulo 18, Jônatas e Davi, eles vão aparecer, eles vão ter muita presença nos textos, e você vai ver sempre Jônatas indo, ajudando Davi, sempre Jônatas estendendo a mão para Davi, e vice-versa, Davi ajudando Jônatas, Davi estendendo a mão para ele, a tal ponto que Jônatas enfrentara o seu próprio pai, em nome da amizade que ele tinha com Davi. Só que eu quero que os irmãos prestem atenção, que esta amizade que Davi conquistou, granjeou aqui com Jônatas, que surgiu aqui no capítulo 18, é uma amizade verdadeira, criada em Deus, formada em Deus. Por que eu digo isso e por que eu estou afirmando isso? Afirmando isso à igreja. Eu estou dizendo isso porque existe uma linha de pensamento, ou melhor dizendo, existe alguns loucos nesse mundo que dizem que Davi e Jônatas, eles tinham um relacionamento não de amizade, mas que havia entre eles um relacionamento homoafetivo, que eles eram homossexuais. Quando o texto diz que Davi amava Jônatas, e que Jônatas amava a Davi, as pessoas entendem esse amar, muitos traduzem esse amar como o amor eros, o amor entre o homem e a mulher. Só que quando nós olhamos à luz da Bíblia, nós percebemos que Davi era um homem cheio do Espírito de Deus. E olhando à luz das Escrituras, nós percebemos que a homossexualidade é uma atitude, escute bem, é uma atitude que não é aceitável pelo Senhor. Então escute bem e preste bastante atenção. Deus ama o homem e a mulher, mas Deus odeia a prática que o homem e a mulher comete homoafetiva. É preciso que a igreja entenda que a prática é desprezada por Deus, mas aquele é quem pratica, o homem e a mulher em si, Deus ama. Agora, se Deus despreza esta prática, iria Deus continuar ungindo ou permanecendo a sua unção, a sua utilização, chamando Davi como referência, colocando Davi como espelho, colocando Davi como um dos maiores expoentes bíblico e israelita? Poderia ele ocupar esta oposição, tendo tal prática que é desprezível a Deus? E a resposta é lógica que não. Então eu quero mostrar para os irmãos que, se porventura você se deparar com essa situação, com alguém dizendo isso, você já sabe, porque já foi lhe ensinado, que Deus não aceita, não é permissível a Deus, e isto é um engano de Satanás para tentar manchar a mensagem e os heróis da palavra de Deus. Quem me entende, diga amém. O que temos aqui não é uma relação homoafetiva. O que temos aqui é uma amizade verdadeira, criada e nascida em Deus. Então a pergunta é: pode haver uma amizade verdadeira nos nossos dias? Existem verdadeiros amigos dentro da igreja? Existem verdadeiros amigos na era contemporânea que estamos vivendo? São perguntas que vamos tentar responder elas
no final da mensagem. Amém? A segunda fase que nós temos descrito na Bíblia é a fase a qual eu denominei o maior desafio de Davi. Por que eu digo que Davi estava passando e enfrentando os seus maiores desafios? Será que eu estaria exagerando quando eu digo que este foi o maior desafio de Davi? Porque Davi, ele já tinha enfrentado leões, não foi isso que nós pregamos domingo passado? Davi tinha enfrentado o urso que queria comer a ovelha do seu pastoreio, as ovelhas do seu pai. Davi tinha acabado de enfrentar o Golias, aquele temível Golias de 2,90 metros, com armaduras que pesavam até 100 quilos, com aquele escudeiro, aquela haste de quase 20 quilos em suas mãos, aquele homem que era perito em guerra. Davi o enfrentou e venceu. Seria difícil, errado eu dizer que a perseguição que Saul tinha contra Davi foi de fato um do maior desafio que ele enfrentou? E a resposta é simples: sim. Quando Saul, o rei de Israel, começou a perseguir Davi, Davi estava enfrentando os maiores desafios, maiores do que os leões que ele enfrentou quando queria comer as suas ovelhas, maior do que os ursos quando ele enfrentou quando queria comer as suas ovelhas, maior do que os filisteus e o gigante Golias. Por que a perseguição de Saul era o maior desafio? Primeiro, vou te dar 4 motivos. Primeiro, porque Saul era rei de Israel. Ele não estava sendo perseguido por qualquer pessoa. Ele estava sendo perseguido por um homem que tinha o exército de Israel, que era considerado por Davi o exército do Deus vivo. Em outras palavras, se o exército de Israel era o exército de Deus vivo, poderia então assim dizer que Saul era o general de Deus. Então quem estava perseguindo Davi não era qualquer pessoa, entre aspas, era o general de Deus. Segundo motivo, porque este foi o maior desafio de Davi, porque Davi considerava Saul, escute bem, Davi considerava Saul um ungido de Deus. E nós conseguimos identificar essa premissa quando nós olhamos para o capítulo 24. Nós vamos citar ele daqui a alguns domingos, mas eu quero adiantá-lo um pouco o que aconteceu lá no capítulo 24, quando Saul estava perseguindo Davi, e Saul ficou sabendo onde Davi estava. Eles pegaram os seus melhores guerreiros, os seus guerreiros especiais. Saul pega os seus guerreiros especiais e vão atrás de Davi. E quando estão atrás de Davi, não encontrando, eles encontram uma caverna. E diz o texto no capítulo 24, verso de número 3, que Saul sente necessidades e entra dentro da caverna. Que necessidades são essas? Nós não sabemos, ou nós traremos a revelação para ela daqui a alguns domingos, mas o texto diz que ele sente necessidade e entra dentro da caverna. Só que Saul não sabia que lá no fundo da caverna, quem estava lá? Davi e os seus guerreiros, calado, escondido. De repente vem Saul entrando dentro da caverna para suprir as suas necessidades. E o texto bíblico diz que Davi vem por detrás, bem devagar, lembrando que Saul estava querendo matar Davi, Davi estava fugindo de Saul. E no momento que Davi vem chegando perto de Saul, você sabe o que Davi faz? Davi corta um pedaço do seu manto, volta para trás, sai da caverna pelo outro lado. Lá em cima ele diz para os seus soldados: não mexe com Saul. E um dos soldados pergunta: mas por que, Davi? Ele está querendo te matar. Você teve ele tão perto e você arrancou só um pedaço do manto, da roupa dele. E Davi diz assim: nós não vamos fazer nada com ele. Sabe por quê? Porque ele é ungido de Deus. Então Davi estava sendo perseguido por um homem que ele considerava ser um ungido de Deus,
Outro ponto que nos mostra que foi um dos maiores desafios de Davi, quando Saul estava perseguindo ele, foi justamente ao verso de número 11. Lá no verso de número 11, quando Davi sai da caverna, ele pega um pedaço do manto e grita para Saul. Ele grita assim: ô Saul, ô meu pai, aqui está o pedaço do manto que eu arranquei da sua roupa. Essa aqui é a prova que eu não quero fazer nada contra você. Eu não lhe desejo mal, eu não desejo matar. É você que está me perseguindo, mas eu não quero fazer nada com você. O que eu vejo aqui é o respeito que Davi tem. Saul, que estava querendo matar Davi, era um grande desafio para ele. Por quê? Porque Saul era rei de Israel, Saul era considerado por Davi ungido, e Saul e Davi tinham maior respeito, a tal ponto de chamá-lo de pai. E só se chamava de pai quem realmente era pai sanguíneo e quem tinha merecimento, tinha algum tipo de meritocracia, tinha algum tipo de respeito. Por isso é fácil em dizer que este foi o maior desafio de Davi. Mas se Davi estava sendo perseguido, e Davi era um grande desafio para Davi, por outro lado surge então uma pergunta: por que Saul está atrás de Davi? Por que Saul está querendo matar Davi, destruir Davi? Nós vamos responder isso agora. Olha para o texto, verso 6 e verso 7. Os motivos da perseguição de Saul. Verso 6: quando os soldados, leia comigo, quando os soldados voltavam para casa, depois que Davi matou o filisteu, as mulheres saíram de toda a cidade de Israel ao encontro do rei Saul, com cânticos e danças, com tamborinhos, com músicas alegres, instrumentos de 3 cordas. E as mulheres dançavam e cantavam. Qual era a música que elas cantavam? Elas cantavam assim: Saul matou milhares, mas porém Davi matou dezenas de milhares. A pergunta é: por que Saul está perseguindo Davi? A primeira resposta: Saul está perseguindo Davi por causa de vaidade. Diz o pregador que de vaidade em vaidade tudo é vaidade. Mas quando nós olhamos para o que acontece aqui no verso 6 e no verso 7, nós encontramos o primeiro motivo pelo qual Saul estava querendo matar Davi: vaidade. Davi acabou de matar Golias. Golias foi degolado pela própria espada dele. Davi, com a própria espada de Golias, degola ele, traz a cabeça até Saul. E quando vem Davi e Saul voltando para casa, todas as mulheres saem das suas casas, pegam os seus tamborins, pegam os seus instrumentos de corda e começam a dançar no meio da congregação, clamando Saul, mas porém clamando ainda mais, dando mais honrarias a Davi. No momento que Saul contempla aquilo, a vaidade chegou ao seu coração, e a partir daquele dia Saul começou a perseguir Davi. A partir daquele dia criou-se no coração de Saul a vontade de matar a Davi. Segundo motivo, verso 9, por favor, verso 9: daí em diante Saul olhava com inveja. Primeiro, qual o motivo pelo qual Saul perseguia Davi? Primeiro, vaidade. Segundo motivo, inveja. Qual o terceiro motivo pelo qual Saul perseguia Davi? Verso 10 e verso 11. No dia seguinte, um espírito maligno mandado por Deus apoderou-se de Saul, e ele entrou em transe em sua casa. Enquanto Davi tocava a harpa, como costumava fazer, Saul estava com uma lança na mão e atirou, dizendo: encravarei Davi na parede. Mas Davi desviou-se 2 vezes. Qual o motivo pelo qual Saul perseguia Davi? Primeiro, vaidade. Segundo, inveja. E em terceiro lugar, Saul estava
possuído por demônios. Irmãos, nunca se esqueça disso. O inimigo das nossas almas, ele fará de tudo para destruir os ungidos de Deus. Deixa eu repetir. O inimigo da nossa alma fará de tudo para destruir os ungidos, os filhos de Deus. Eu dou graças a Deus porque aquele que está conosco é maior do que aquele que está no mundo. Mas nós devemos estar sóbrios e vigilantes. É isso que o apóstolo Paulo diz, que o inimigo da nossa alma anda ao nosso derredor, como leão que ruge, clamando a alguém para que possa tragar. Então o inimigo, ele é um inimigo implacável. Ele fará de tudo nos seus deslizes, nas suas fraquezas, para acabar com a sua alegria e principalmente arrancar-lhe a salvação. Graças a Deus, que a salvação é dada pelo Senhor. Quarto motivo pelo qual Saul perseguia Davi, verso 12. Saul tinha medo de quem? De Davi. Por quê? Porque o Senhor havia abandonado e agora estava com Davi. Então, por que Saul perseguia Davi? Primeiro, por causa da sua vaidade. Segundo, por causa da sua inveja. Terceiro, porque estava possuído por demônios. E quarto, porque tinha medo de perder o seu reino, de perder o seu trono, de perder a sua posição por Davi. E devido a esses medos, devido a essas características malignas, esses pontos da inveja, da vaidade de Saul, é por causa disso que a partir do verso de número 12, Davi vai ser perseguido implacavelmente por Saul. O único momento que Davi vai se sentir seguro das mãos de Saul vai ser quando Saul morre, porque Saul vai enfrentá-lo, vai persegui-lo até o dia da sua morte, para tentar destruir e matar Davi. É por isso que eu digo que este foi um dos maiores desafios que Davi passou. Digam amém. Mas mesmo com muita inveja, mesmo com muito medo, o rei Saul, ele cumpre com aquilo que ele tinha dito. O que Saul tinha dito? Saul tinha dito que quem vencesse o Golias casaria com uma das suas filhas, e Davi venceu. E diz o texto bíblico lá no versículo 27 que Davi vai casar com uma das filhas de Saul. E mesmo Saul com medo, invejoso, endemoniado, cheio de vaidade contra Davi, querendo perseguir, matar Davi, ele permite ainda que Davi case com a sua filha chamada Mical. E diz o texto bíblico que Mical era apaixonada, ela amava Davi, a tal ponto que uma certa feita, ainda no capítulo 18, Saul tentou matar Davi, e no meio da madrugada Mical acorda Davi, dizendo: Davi, fuja, porque o meu pai mandou os soldados para matá-lo, e ao raiar do sol você será morto pela espada do meu pai, fuja. E diz o texto que ela ajudou Davi a descer pela janela, e enquanto isso ela pegou uma estatueta, pegou panos, cobriu a estatueta em cima da cama. Quando os soldados chegaram para pegar Davi, ela disse: não, ele está doente, ele está dormindo, ele está adoentado, não mexa com ele, depois o meu pai converse com ele. Os soldados voltam até Saul e dizem: ó, Saul, ele está doente, ele está de cama. E o Saul diz: não, pegue ele à força, traga ele acamado para cá, eu preciso falar com ele. E diz o texto bíblico que quando ele tira a coberta, lá está uma estatueta e panos e travesseiros. A própria Mical, filha de Saul, enfrentou o seu próprio pai em amor a Davi, a demonstração o quanto que ela amava. Digam amém. Aqui no capítulo de número 19, nós encontramos e nos deparamos então esse momento pelo qual Davi foge. Ele desce da janela, capítulo 19, ele desce da janela e foge da casa da sua própria casa, deixando Mical para trás, e ele foge até uma cidade chamada Ramá. Lá na cidade de Ramá, era a casa do profeta Samuel.
Quando ele chega na casa do profeta Samuel, diz a Bíblia que Deus vai conduzir o profeta Samuel junto com Davi para uma outra cidade. E quando Deus conduz eles até a outra cidade, o texto bíblico vai dizer que Saul descobre. Quando Saul descobre que Davi tinha fugido com Samuel para outra cidade, o texto vai dizer que Saul vai enviar alguns soldados até esta cidade. Para quê? Para que dentro desta cidade eles capturassem Davi, trazessem Davi para a casa, para o reinado de Saul, e lá o matasse. Então Saul envia os soldados. Só que quando Davi foi para a casa de Samuel, e eles foram para esta cidade, chamada Anaote, chegando nesta cidade, essa cidade que significa tenda, ela é chamada Naiote. Essa cidade era uma cidade onde estava cheio de levitas. Diga comigo, levitas. E esses levitas, era um propósito de Samuel, que era ensinar esses levitas a arte de louvar a Deus. E o texto vai nos mostrar, vai nos evidenciar, que quando esses levitas se reuniam, quando eles se ajuntavam, havia uma manifestação tão grande, tão poderosa, pelo menos é isso que o texto nos mostra, que quando os levitas se reuniram ali para glorificar a Deus, o texto vai dizer que os soldados de Saul chegaram para prender Davi. Só que no momento que os soldados chegaram, a presença de Deus era tão forte, mas tão poderosa dentro da cidade de Naiote. A presença de Deus era tão forte, tão grande naquele lugar, que aquele grupo de soldados que tinham a missão de prender a Davi, entraram em transe. O que é entrar em transe? O que o texto diz que entrou em transe? Eles ficaram parados, eles ficaram estagnados, eles ficaram sem mover, sem mexer, eles não conseguiam não ir e não conseguiam voltar. Enquanto os sacerdotes louvavam a Deus, eles estavam parados em transe, estacionados, sem poder se mover. Um dos soldados que não entrou em transe volta até Saul e fala: Saul, quando os nossos soldados chegaram lá, todos ficaram em transe. E Saul fala assim: então tá, deixa eu enviar outros. E o texto bíblico diz que vem mais outra leva de soldados para tentar capturar Davi. E quando chega para capturar Davi, o texto bíblico diz que a presença de Deus é tão forte naquele lugar, que toda a segunda leva de soldados, junto com o primeiro grupo de soldados, todos eles ficaram em transe, estagnados, sem poder se mover e se mexer. Não sei, talvez o mesmo volta e vai falar: Saul, o segundo grupo também estão parados, estagnados, entraram em transe. O que faremos então? E o texto diz no verso de número 22, que finalmente Saul foi até Naiote, em Ramá, e chegando perto da grande cisterna chamada Seco, perguntou: aonde está Samuel? Aonde está Davi? E o texto bíblico vai dizer que a presença de Deus era tão forte naquele lugar, que até o próprio Espírito de Deus adentrou dentro de Saul. Para quê? Para que ele pudesse também entrar em transe. A Bíblia vai dizer que Saul entrou em transe, ficou estagnado, ficou parado, e de repente ele começou a andar. E quando ele começou a andar, que ele chegou em Naiote, o texto bíblico vai dizer que ele arrancou todas as suas roupas e, caído ao chão, despido, deitado no chão, ele ficou uma noite e um dia em transe, parado e estagnado naquele lugar. As pessoas que passavam em redor
não entendendo qual era o motivo pelo qual Saul, o rei de Israel, estava estagnado, em transe, despido no chão, por 24 horas, dizia: porventura ele é um dos profetas? Mas não, era a própria mão de Deus que estava sobre a cabeça de Saul, para Saul não poder levantar sequer um dedo contra Davi, que era ungido de Deus. Aqui é a mostra, esta aqui é uma mostra, a mostra verdadeira, o quanto Deus protege aqueles que são seus. Amém, amém e amém. Vamos aplaudir o nosso Deus, por favor. Eu peço perdão aos irmãos, porque eu tive que adiantar muito aqui a mensagem, porque devido à Santa Ceia, eu tinha outras coisas para falar, para mencionar, mas eu não vou demorar devido à Santa Ceia, e eu tenho certeza que Deus vai falar conosco nas aplicações agora. Digam amém. Diante de tudo que nós vemos, diante de tudo que nós acabamos de ler, de narrar, de expor, eu quero apresentar para os irmãos duas aplicações. A primeira aplicação que eu quero trazer para os irmãos é a respeito da amizade cristã. Davi tinha algum amigo? Sim, nós acabamos de relatar que o grande amigo de Davi chamava Jonatas, grande amigo, a tal ponto de enfrentar o seu pai, a tal ponto de despir. Olha o que o texto diz no verso 3 do capítulo 18. Ele tirou a sua capa, tirou a sua orla, tirou a sua espada, tirou o seu arco, tirou as suas bracedeiras. São instrumentos de rei, de príncipe. Ele estava entregando na mão de Davi, dizendo assim: Davi, você é meu amigo, e nada dessas coisas vai estar acima da nossa amizade. Nós temos um pacto aqui. Eu amo você em Deus, e eu quero você como meu amigo. É uma demonstração de uma amizade verdadeira. Então a pergunta podemos ter uma amizade verdadeira hoje? Uma amizade como a amizade de Davi? O reverendo Wellison Alves Duarte, da Terceira Igreja Presbiteriana de Guarulhos, ele escreveu ele fez um sermão para o site Monegismo, e ele cita na sua mensagem 3 características de uma verdadeira amizade. Primeiro, uma verdadeira amizade põe seus interesses pessoais em segundo lugar. Se o seu amigo prioriza sempre a sua vontade, o seu querer e os seus interesses pessoais, ele não é um verdadeiro amigo. Segundo, um verdadeiro amigo, ele está firmado num amor firme e sincero. Se o seu amigo não te ama, pelo contrário, só te despreza, te prejudica, te faz mal, te deixa para baixo, ele não é o seu amigo. Porque amigo que é amigo, ele tem um amor sincero por você e é firme nas suas palavras. Terceiro lugar, uma amizade verdadeira, ela é uma amizade fiel. Eu sei que há momentos na nossa vida que nós somos pecadores, e um amigo pode fazer coisas que te traia, não é? Não é verdade? Por sermos seres humanos, nós podemos pisar na bola com nossos amigos, mas a verdade é que se ele só te trai, e ele nunca é fiel a você, você pode ter certeza, ele não é um verdadeiro amigo. E ele finaliza dizendo que um verdadeiro amigo, ele confia no Senhor, ele ama, ele ora, ele busca, ele é fiel, e ele apresenta Cristo a você. Um verdadeiro amigo, ele sempre estará contigo junto com Cristo. Esta é a verdadeira amizade. Digam amém. Então a pergunta eu volto a fazer: há possibilidade de termos amigo hoje? A resposta é sim. Irmãos, não existe nada melhor do que ter um amigo para compartilhar com você os seus momentos difíceis, um amigo para compartilhar com você as suas alegrias, para compartilhar com você as suas lágrimas,
um amigo para te incentivar, um amigo para apontar os seus erros também, porque amigo não é só para falar coisa boa, é também apontar as suas dificuldades, é também apontar para os seus problemas, aquilo que você está fazendo de errado. Não existe nada melhor do que ter uma pessoa que quem você confia, uma pessoa em que você ora, uma pessoa em que você ama em Cristo. Ter amizade é bom e é saudável ao corpo, à alma e ao espírito. Mas se por um lado é bom ter bons amigos, por um ato, pensa numa tristeza que é ter amigos errados. João Calvino, ele diz que a pior de todas as aflições é estar em aflições ao lado do ímpio. E uma das piores coisas que existe para o cristão é termos amigos que não confessam e não professam a mesma fé em Deus, a mesma fé em cristão. Eu não estou dizendo que você não pode ter um tipo de relacionamento, você não pode se aproximar, não estou dizendo que você não pode estar próximo, orar por ele, não estou dizendo isso, pelo contrário, eu até incentivo a fazer este tipo de relacionamento a pessoas que não são crentes, que não são cristãos, que são ímpios, para que Deus possa usar você como instrumento dele para ganhar e salvar a alma dele. Mas o problema é que nós estamos deixando levar pelas amizades. O problema é que a igreja, muitas pessoas da igreja têm os seus amigos ímpios, seus amigos do mundo, os seus amigos do trabalho, os seus amigos na vida secular, e não têm tido amizade com Deus, tem deixado se influenciar, tem deixado ser persuadido por essas palavras e deixado persuadido por as atitudes, o reclamar do amigo, a chantagem, a melhor palavra é essa, a chantagem do amigo. E nós temos que ter cuidado com as pessoas que nós andamos, nós devemos ter cuidado com as pessoas em quem confiamos, porque ela pode trazer prejuízo, ela pode causar danos, ela pode ferir a sua alma. Deixa eu te falar do melhor amigo que nós temos, chama Espírito Santo de Deus. Esse amigo você não pode perder. Esse amigo, meu querido, ele é verdadeiro, ele nunca vai te trair. O dia que você fizer alguma coisa errada, você pode ter certeza que ele vai estar lá te apontando, está errado. Esse amigo te ama em todas as situações. O amigo Espírito Santo de Deus. Agora a pergunta é: o Espírito de Deus é seu amigo? Eu falei da amizade verdadeira, o quanto que ela é bom para a saúde, para o psicológico, para a alma. Não falei da amizade verdadeira, o quanto ela é boa? Eu não falei da amizade falsa, o quanto que ela é prejudicial, o tanto que ela tem poder de nos influenciar para coisas ruins. Agora deixa eu falar do amigo Espírito Santo. Você é amigo do Espírito de Deus? Você alegra o Espírito de Deus? Deixa eu melhorar, você tem o Espírito Santo de Deus? A melhor amizade que o homem pode ter, de fato, é a presença do Espírito Santo de Deus na sua alma. Digam amém. Segunda coisa que eu quero trazer para os irmãos, além da amizade verdadeira que traz saúde, da amizade falsa que traz prejuízo, a amizade do Espírito Santo, que é a melhor amizade que o homem pode ter, eu quero falar agora da segunda aplicação, e prometo que finalizo para nós participarmos da Santa Ceia. É da segurança que nós devemos ter em Cristo. Pode falar amém? Amém. E por que eu digo que nós temos que ter segurança? Nós temos segurança em Cristo pelo texto que nós acabamos de ler aqui no final. Os soldados de Saul vai atrás de Davi para capturá-lo. O primeiro grupo de soldados fica estagnado, em transe. O segundo grupo de soldados fica estagnado, em transe. O próprio Saul diz assim: eu vou lá, eu vou resolver, eu sou o chefe, eu sou o general, eu vou conseguir. E quando ele chega lá,
a humilhação ainda é maior, porque Deus toma ele em transe, leva ele de pé para outra cidade. Na outra cidade ele arranca as suas roupas, cai no chão e fica 24 horas despido, quem sabe nu, no chão, sem poder levantar sequer um dedo contra Davi. Por quê? Porque Deus estava protegendo Davi, a mão de Deus estava sobre Davi. E quando eu olho para isso, vendo o que Deus fez por Davi, impedindo Saul em matá-lo, isso me dá uma segurança, porque a Bíblia nos diz que Deus não muda. Deixa eu repetir, Deus não muda, e Deus continua ainda trazendo segurança ao seu povo. Deus ainda está com as suas mãos estendidas aos seus filhos, aos seus ungidos. Por isso, meu querido e minha querida irmã, você que está aqui, deixa eu falar com você, se sinta seguro quando você está debaixo das mãos de Deus. Se sinta tranquilo, vai dormir tranquilo, não se desespere, não se descabele, não precise ficar atormentado. Ei, há uma mão de Deus paralisando as forças do inimigo contra a sua vida. Parece que nós esquecemos isso, parece que nós esquecemos essa verdade, parece que Deus não tem força, que Deus é impotente. Parece que Deus está tão longe, tão distante, que Ele não vai conseguir te resgatar. Meu irmão, pare com essa incredulidade. Pare com essa incredulidade. Deus é Deus, e se Ele te chamou, Ele vai garantir você chegar do outro lado da margem. Você tem que lembrar, você tem que entender, você tem que compreender que o Deus que você serve, o Deus que te chamou, Ele te protege. Digam amém. Deixa eu passar para você aqui alguns versículos que vai te fortalecer a se sentir mais seguro. Amém? Eu vou ler alguns versículos, e a minha intenção ao ler esses versículos é que você vai se fortalecendo com eles. Amém? Deixa a palavra de Deus entrar no seu coração. Olha aqui, João capítulo 6, verso 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e quem vier a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Se você está em Deus, Deus nunca vai te lançar fora. Se você está no Senhor, se Deus é o seu Pai, se você é filho de Deus, você se achegou aos braços de Deus, Ele não te lança fora, e ninguém lhe arranca da mão de Deus. Porque diz no livro de Isaías capítulo 51, que Deus recolherá os seus filhos em seus braços, assim como o pastor recolhe nos seus braços o cordeirinho, vai estar protegido nos braços de Deus. Segundo versículo, para você ficar feliz, João capítulo 10, versículo 10 e 11, diz assim: o ladrão vem somente para roubar, o ladrão vem para matar, para destruir, porém eu vim para que tenha vida, e vida em abundância. Espera, não acabou não. Ele termina dizendo assim, verso 11: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Somos de Deus, a segurança de Deus. Deus é o nosso Pai, Ele não vai nos lançar fora. Somos ovelha de Deus, Deus vai nos guardar, e além disso Ele deu a vida por nós na cruz do Calvário. Outro versículo para você ficar bem feliz, voltar para casa relax, voltar para casa voando, seguro, pronto para enfrentar os gigantes e Golias e Saúl da sua vida na segunda-feira. Olha aqui, verso de número 16 do capítulo 15 de João, diz assim, Jesus diz assim: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, foi eu que vos escolhi e vos designei para que vardes e des frutos. Verso 19, ainda no capítulo 15: se fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu, contudo, vós não sois do mundo, pelo contrário,
eu vos escolhi. Você está aqui foi porque Deus te chamou a este lugar. Você está aqui foi porque Deus chamou você pelo teu nome. Você está aqui foi porque você estava morto em seus delitos, em seus pecados, com o coração machucado, ferido, distante de Deus. Deus olhou do céu com um olhar de misericórdia, e pelo muito amor que Ele te amou, Ele tocou na sua alma, você criou vida, e você está aqui graças a Ele, porque Ele te escolheu. Você pode glorificar a Deus? Pode? Mais um versículo, João capítulo 10, verso 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem, e eu dou a vida eterna. E elas quem? As ovelhas. Quem é a ovelha de Jesus aí? Diga amém. Olha o que Jesus está falando para você: eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão eternamente, e ninguém, absolutamente ninguém, arrebatará das minhas mãos. Você está protegido nas mãos de Deus. Digam amém. Qual é o meu objetivo essa noite? O meu objetivo essa noite é pegar a história de Davi, do qual Deus paralisa todos os seus inimigos para protegê-lo, e dizer que há um Deus no céu que continua paralisando as ações do diabo para proteger a sua alma e a sua vida. E a maior de todas as seguranças é essa: saber que nós estamos na mão de Deus, somos filhos de Deus, e Ele nos dará a vida eterna para aqueles que creem em Cristo como seu Salvador. Amém? Que o Espírito de Deus cure a sua alma. Você que chegou aqui triste, pensando em desistir, pensando em retroceder, para onde você irá, se só Cristo tem palavras de vida eterna? Para onde? Curtir? Você vai ser curtido mesmo. Eu vou voltar para o mundo, vou voltar para a minha vida. Vai melhorar, mas o dia que você morrer, eu vou continuar com as minhas práticas terrenas. Vá e peça a Deus misericórdia, para que você possa retornar depois. Só Cristo tem as palavras de vida eterna, só Ele há a verdadeira segurança, só nele há a verdadeira alegria. Confie nele e o mais Ele falar. Amém? Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos.